Senhor presidente Paulo Landim, senhores vereadores, senhoras vereadoras, amigos presentes aqui, companheiros dos meios de comunicação de Araraquara, da nossa imprensa sempre tão ativa, Ângela Nascimento Guilherme, viúva do nosso inesquecível amigo Roberto Aparecido Guilherme, homenageado, os filhos Peterson, Danilo, Igor, o neto Cauê, os irmãos Rosimeire e Rogério Guilherme. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, em meu nome pessoal de jornalista há 61 anos, em nome da equipe que nós comandamos há 38 anos, os Campeões da Bola, mas melhor e principalmente em nome da família do Roberto Aparecido Guilherme, os nossos mais sinceros e profundos agradecimentos a essa Casa de Leis, senhor presidente, por essa homenagem que vai ser consumada, que vai ser concretizada, mas que nós podemos falar de coração aberto, de alma limpa, que é uma homenagem extremamente justa e merecida, como tantas outras que esse legislativo já presenteou cidadãos e cidadãs de Araraquara e de outras cidades. Eu tenho com o Roberto Aparecido Guilherme, Guilhermão, uma dívida impagável. E quando eu falo impagável, não estou me referindo, claro, a qualquer coisa de piada, muito pelo contrário. É aquela que você não tem condições realmente de pagar. E não se trata de questão financeira, é uma questão de sentimento, é uma questão de vida, é uma questão de alma, é uma questão de amizade que a gente não esquece nunca. O Guilhermão foi uma figura extraordinária, como desportista, como cidadão e como grande comandante da sua família, que luta hoje, sabendo que não vai conseguir ganhar, para preencher aquela lacuna, aquele vácuo, aquele espaço que não tem como ser preenchido. Quando a pessoa que a gente ama, quando a pessoa que a gente quer do nosso lado, como pai, como irmão, como avô, enfim, já não está mais entre nós. Ficam as lembranças, fica a saudade, mas são boas lembranças também. E com certeza a Ângela, os filhos, o neto, os amigos sabem disso perfeitamente. Quem acompanhou, como nós, a carreira do Guilhermão, só tem orgulho, só tem alegria, só tem satisfação, só tem honra. Ele foi um torcedor fanático da Ferroviária. Quantas viagens juntos, quantas transmissões nós fizemos o Guilherme ao nosso lado ali, com aquela camisa da Ferroviária. Sofreu-se muito, mas quem não sofre com a Ferroviária? A Ferroviária existe há 73 anos, e com certeza tem gente sofrendo há 73 anos com a Ferroviária. Eu me incluo, desde 1962, no rol dessas pessoas, e nem estava em Araraquara ainda. Mas o Guilherme foi muito além de um torcedor. Ele foi diretor, ele dava opiniões, ele resolvia problemas que não eram nem da sua competência na Ferroviária. Quando se tratava de Ferroviária, como para todos nós que estamos aqui, somos todos afianos aqui nessa Casa de Leis, o coração do Guilherme falava mais alto. Ele largava a família, ele abandonava os amigos, ele ia cuidar da Ferroviária. E depois voltava com aquele sorriso largo, de confiança, de afirmar, missão cumprida. Ele cumpriu bem a sua missão. Como árbitro, no futebol de salão, quantas homenagens ele recebeu.
Portanto, senhor presidente, eu me sinto profundamente orgulhoso e honrado de estar aqui para poder, em nome da família, principalmente, agradecer ao vereador Edson Hell, autor dessa iniciativa, que com certeza merece a aprovação unânime dessa Casa de Leis. Agradecer a todos os vereadores e vereadoras por esta homenagem, que, acima de tudo, estejam tranquilos os senhores e as senhoras. É uma homenagem extremamente justa e merecida. Senhor presidente, sem querer me alongar, eu só gostaria de acrescentar alguma coisa que toca diretamente a minha vida pessoal e particular em relação ao Guilherme. E vem Ferroviária de novo. 12 de abril de 2000, aniversário da Ferroviária, que completava 50 anos. Eu tinha uma entrevista ao vivo com o pessoal da IPTV na Fonte para falar disso. Naquele dia, antes da entrevista, é claro, fui vítima de um acidente de trânsito que me levou para o hospital, passei por uma cirurgia e fiquei praticamente 8 meses sem poder andar. Nesse período, a amizade prevaleceu e nas transmissões da rádio eu tive a participação efetiva de amigos de várias cidades onde a Ferroviária jogava, que transmitiam para mim porque eu não podia ir. E aí, senhor presidente, um dia à tarde, o Guilherme estaciona aquela veraneio bonita que ele tinha em frente à minha casa. Desceu, tomamos um café, começamos a conversar, eu com a perna ainda toda imobilizada. Ele olhou para mim, abriu um sorriso e falou assim: está na hora de voltar. Falei: olha, Guilherme, eu quero voltar, já passou da hora, mas como? Deixa comigo, deixa comigo. Levantou-se e foi embora. No outro fim de semana, quer dizer, no fim de semana seguinte a esse fato, a Ferroviária jogaria como jogou na Fonte Luminosa. Era ainda a nossa antiga, querida Fonte Luminosa. Por volta do meio-dia, 13h, estaciona o Guilherme lá, e da veraneio descem amigos que eu não esqueço. Ele, Tadeu Previdelli, o Bolacha e outros, e outros. Eu estava de cadeira de rodas, ele abriu a parte traseira da veraneio, me colocou lá, guardou a cadeira de rodas e fomos para a Fonte Luminosa. Entrou no estádio, parou a veraneio dentro do campo, perto do banco de reservas, já havia um maqueiro lá, com aquela maca, não era uma maca móvel, era uma maca mesmo. E eu só olhando tudo aquilo. Eu pesava 90 quilos na época. Muito bem. Senhor presidente, e presentes aqui, me colocaram na maca. Subiram comigo na arquibancada. Imagine, subiram comigo numa maca, 90 quilos, me levaram à cabine, arrumaram tudo que tinham para arrumar e eu transmiti o jogo, depois fizeram o caminho de volta. Amigos e amigas, isso não foi uma vez. Isso não foram 2, 3, 5 vezes. Isso foi muito mais tempo. Inclusive, senhor presidente, nos jogos fora de Araraquara, o carinho com que eu era admirado, respeitado e tratado. Eu pergunto a vocês, como esquecer isso? Como pagar uma dívida dessa? Depois de tantos anos eu não consigo. Então, senhor presidente, essa é a minha dívida impagável com o Guilhermão e com tantos amigos que estão aí, muitos, infelizmente, ele não se encontra, mas
muitos estão e compartilham comigo esses momentos difíceis, complicadíssimos na minha vida profissional, inclusive, mas compensados por uma amizade fantástica, sem nenhum interesse, a não ser o interesse de prestar ajuda a um amigo, que naquela hora precisava muito disso. E para encerrar, senhor presidente, nessa homenagem tão justa, que a Câmara Municipal de Araraquara, onde já trabalhei 11 anos orgulhosamente, e representando aqui o povo de Araraquara, da nossa querida cidade, essa homenagem tão justa que se faz ao grande amigo Roberto Aparecido Guilherme, senhor presidente, vereadores, vereadoras e presentes amigos aqui, eu me permito mergulhar nas lições inesquecíveis do grande Fernando Pessoa. O valor das coisas não está no tempo que duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis, e como foi sempre o Guilhermão ao longo da sua vida, pessoas incomparáveis. Obrigado. Vereador Edson Hell. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Roberto, obrigado por estar vindo aqui hoje, ter aceitado esse convite. Para mim é difícil também estar falando do Guilherme. Para mim não era Guilherme. Nós nascemos no mesmo ano, fomos criados juntos, não é? Ele na minha casa, eu na casa dele, da avó dele, que é a madrinha de todos nós, lá, nossos irmãos. Está aqui a mãe dele, a Dirce. Quando o Rogério me procurou, não pensei duas vezes, falei, não, estou fazendo e vou conseguir que seu nome seja eternizado em Araraquara. Eu não chamava ele de Guilhermão. Nós tínhamos um modo de se tratar um ao outro desde criança, que para nós era brincar, dar risada, que era mole-mole. Então, para nós, tudo era mole, tudo era tranquilo. Então, hoje eu não tenho mais como escutar isso dele, né? Aí, mole-mole, como está? Beleza, beleza. Mas o Guilherme era toda essa pessoa que você falou. Depois, na defesa do projeto, vou falar mais, que eu tenho mais tempo. Mas, parabenizar a você, a todos os amigos, familiares que estão aqui hoje. E uma imensa gratidão, né, ter você aqui para estar falando um pouco da vida do Guilherme. Muito obrigado e tenho certeza que essa casa vai aprovar por unanimidade. Com certeza. Essa pessoa maravilhosa, que é o Roberto Aparecido Guilherme, que vai ser hoje seu nome eternizado no município de Araraquara. Obrigado. Né? Obrigado. Ô Zé, você e o Guilhermão, eu acho que representa a AF. Você como uma figura que transmite a AF faz tempo, lembro de Zé, a gente se conhece há bastante tempo, e Guilhermão, um grande amigo, Guilhermão, uma pessoa que eu tinha um respeito. Eu acho que são dois ígnios. Você, sem comentários, eu acho que o Guilhermão, as pessoas não morrem, ela está presente. Então, hoje, o Guilhermão está muito feliz hoje. Espero que sim. Está muito feliz, porque eu acho que ele fez isso daí de coração por você, porque você representa a AF, você é um dos torcedores, além de ser um grande profissional, você representa a Ferroviária. Tudo que hoje a Ferroviária tem, Zé, eu lembro
na 4ª divisão, a gente assistia a Ferroviária, você transmitindo, falava, meu Deus do céu, esses campos aqui não têm condições. Eu lembro disso. Então, Zé, hoje as grandes pessoas não morrem, eternizam. Então, o Guilhermão hoje, lá de cima, ele está vibrando com você. Obrigado, viu, Zé? Eu que agradeço, presidente, vereadores, vereadoras, eu me sinto profundamente honrado mesmo, em ter tido essa oportunidade, e, como eu disse, não apenas em meu nome pessoal, em nome da minha equipe, que me honra muito, que me orgulha muito, mas principalmente em nome da família, porque essa homenagem ao Guilherme, como eu disse, é justa e vai significar uma ferramenta fundamental de força, de reforço, de se acreditar no futuro, de se acreditar que ele está bem melhor que nós, né? Eu acho que isso aí não há dinheiro que pare. Obrigado. Muito Zé, obrigado. Mas tem mais. Tem o Aloysio Boi, faz favor. E depois tem Alcedo Sabino. Não, à vontade, à vontade. Obrigado, presidente. Zé Roberto Fernandes podia vir toda a sessão aqui, Zé. A gente teria a disponibilidade de ficar horas te ouvindo suas Muito histórias. obrigado. Você é uma lenda da... Que bom que tem você no nosso esporte, na nossa cidade. À frente do Campeões da Bola, à frente da Ferroviária, à frente de tudo que o esporte representa. Você diz aí, com a sua experiência, com seus relatos, que o esporte vai além das 4 linhas, vai além da bola, vai fronteiras da amizade, é uma coisa muito forte. E você materializou aí com sua passagem com o Guilherme, querido Guilherme, estender aos familiares, esposa, filho, dona Dirce, ao Luciano, que está ali, que eu tive convivência com o Peterson, com todo mundo, os filhos. Vou dar um relato do Guilherme, agradecer ao Edson Hell, que está dando essa oportunidade, a gente homenagear, acho que precisa de mais homenagens, aqui é o Guilherme na história do futebol de salão, diamante da Ferroviária. Se o presidente me permitir um segundo. Eu gosto tudo que pauta a liderança, eu gosto de absorver para a gente aprender, né? A gente sabe que a gente tem que, muitas vezes, observar mais do que falar demais, né? Então, você aprende observando. Eu aprendo com você sempre, com a sua postura, mas o Guilherme me deu um ensinamento, pode até achar que não, viu, Edson Hell, mas eu joguei futebol, viu, nosso vereador lendável aqui, Lineu, eu fui campeão amador, campeão no Interbairros, tive a honra de disputar 8 finais amadoras, mas teve 4 de Interbairros, de regionais, e eu disputei uma final com o 13 do Melhado, com a Atlética, muito acirrada, e o Guilherme era o árbitro. Mas era um jogo muito difícil, aquela época que o futebol amador lotava o campo, aquela rivalidade, e um jogo muito disputado, cheio de cartão amarelo no primeiro tempo, e o Guilherme desceu, ele era muito respeitado, né, pela história dele, e a hora que ele subiu, ele chamou os 2 times no meio de campo e falou assim, o cartão amarelo eu deixei lá no vestiário, agora só tem o vermelho. Ou vocês fazem uma final digna que a população que está em torno merece, ou vocês já sabem o que vai acontecer. Dali foi um grande jogo, não teve mais cartão, porque seria vermelho, ninguém foi expulso. Então, mostrou a liderança dele, porque ele sabia apitar o jogo, ele não favorecia um ou nem o outro, ele favorecia o espetáculo. Então, assim, essa é uma recordação que eu tenho há mais de 30 anos do Guilherme, depois convivi com ele, foi candidato a vereador, foi da Liga de Salão, foi amante da Ferroviária, mas é uma coisa que me marcou, queria deixar essa experiência, que eu sempre vejo que ele se impôs na sua experiência e foi um líder naquele momento que estava tão de atrito, né? Então, foi uma recordação que eu tenho muito forte do Guilherme, mas parabéns pela você defender essa propositura do vereador Edson Hell, e o Guilherme hoje... sua trajetória, sua vida, vai ser materializada em forma de um projeto que venha mais homenagem para a biografia tão linda e marcante do amigão, do peito mesmo, do coração gigante, o Guilhermão. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Alcindo Sabino. Boa tarde, Zé. Boa tarde. Eu concordo com o nosso líder de governo, Aloysio Boi. A gente deveria fazer uma lei aqui, falando que você poderia ver toda a sessão. Como é bom ouvir quem sabe contar uma história. Obrigado. E você assim nos emociona. Acho que você, vou falar um pouquinho do Guilhermão daqui a pouco, mas a tua presença aqui nos faz bem. Então, obrigado por estar aqui. Volte sempre e conte sempre com a gente.
Eu não tenho esse lado com o Guilhermão, o lado do esporte, do futebol, mas eu tenho mais o lado da política. Sim. Então a gente conviveu algumas vezes em algumas campanhas políticas e o Guilhermão sempre foi muito intenso em tudo aquilo que ele fazia, e uma pessoa que ele vibrava muito em tudo aquilo que ele fazia. Então eu me lembro de acho que foi na eleição de 2004, salvo engano, ele acho que foi candidato. E a gente coordenando, né, as candidaturas dos vereadores, e a gente tinha que chegar para ele e falar: calma, Guilhermão, calma, não vai por aí, não tal. Mas ele era assim, essa figura, né, esse olhar dele, essa cara no mau sentido desse bonachão que ele era, né, mas assim, ela era de uma presença que nos agradava muito, que nos emocionava muito e que nos fazia vibrar. Esse era o Guilhermão. Parabéns, réu, pela propositura. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Suas conclusões, Roberto Fernandes. Eu ainda poderia dizer muita coisa, mas, senhor presidente, repito, a honra que me coube de representar a família, a minha equipe, os meus amigos, a honra de estar aqui. E a alegria é imensa, né? Eu compartilho essa alegria desse convívio maravilhoso com vocês, que são suprapartidários quando defendem os interesses da nossa cidade, que precisa muito desse trabalho da Câmara Municipal. A Câmara é a voz do povo, é a representante legal da nossa população, e me orgulha muito, né, compartilhar os momentos da minha vida pessoal e profissional com vocês. Que Deus nos proteja, nos oriente e nos dê a paz. Um abraço a todos e muito obrigado. Amém. Nós que agradecemos,